Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o protagonismo que o Internacional está adquirindo na reta final do Campeonato Brasileiro. Briga por título envolve o Inter, sim. Por mais que não tenha grandes ambições, o Inter pode acabar prejudicando seu maior rival na briga por o título brasileiro nessa reta final de temporada, e a gente vai falar sobre o que o Inter pensa no seu bastidor, sobre as últimas rodadas e sobre os enfrentamentos diretos que terá e que pode ajudar ou prejudicar o Grêmio, o seu maior rival, na tentativa de ser campeão brasileiro. E falando dessa reta final, existe chance das duas grandes joias da base do Inter serem relacionadas pelo técnico Eduardo Cudê? Eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora, então fica aí. Mas antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com. Amanhã tem Inter e Fluminense, quinta tem um jogo decisivo lá em São Januário, no Rio de Janeiro, entre Botafogo e Grêmio, e tu aproveita em KTO.com para dar uma brincada e ganhar uma grana, tá certo? Bom, pessoal, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Internacional está ganhando um protagonismo que ninguém esperava, principalmente na briga por um título. E aí vocês vão perguntar, Lucas, o que o Inter tem a ver com a briga dos outros pelo título brasileiro? Se o Inter tá lá do meio pro final da tabela, não tá brigando contra a Z4, nem por G6, a derrota pro Coritiba e o empate contra o América dentro do Beira-Rio inviabilizaram a briga do Inter por uma pré-Libertadores. O que o Inter tem a ver com isso? Bom, vocês acompanharam ontem que o Vasco da Gama venceu o Botafogo por 1-0 em São Januário, no Rio de Janeiro. O Botafogo se complicou de vez e existe agora uma boa possibilidade do Grêmio, maior rival do Internacional, ir brigando nessas últimas 6 rodadas de Campeonato Brasileiro pelo título da competição. E aí vem o grande detalhe e que envolve o Internacional. O Inter enfrentará os adversários diretos do Grêmio na briga por esse título brasileiro. E isso já começa pelo próximo sábado, dia 11 de novembro, em Barueri, São Paulo. Estarei lá pela Rádio Bandeirantes. O Internacional encara o Palmeiras de Abel Ferreira, que hoje é o vice-líder da competição. Hoje o líder é o Botafogo com 59 pontos. O vice-líder com os mesmos 59 pontos, uma rodada a mais, é o Palmeiras. O terceiro é o Bragantino com 58 e o quarto é o maior rival do Inter, o Grêmio, com 56, que enfrenta o Botafogo na próxima quinta já em São Januário, no Rio de Janeiro. Bom, como eu estava explicando para vocês, o Inter vai encarar todos os adversários diretos do Grêmio na briga pelo título. Pega no sábado o Palmeiras lá em São Paulo, em Barueri. Depois da próxima data FIFA, no dia 25, final do mês, o Inter encara o Bragantino no estádio Beira-Rio. E por fim, termina o Campeonato Brasileiro encarando o Botafogo no estádio Beira-Rio, possivelmente ainda brigando pelo título até a última rodada. Então, os 3 adversários que estão acima do Grêmio, que são adversários diretos na briga por um título, vão enfrentar o Internacional nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E aí vem o grande detalhe. O torcedor pede, o torcedor cobra e o torcedor fala sobre fazer corpo mole ou não nessas rodadas decisivas, principalmente para o Grêmio. Bom, quero saber de vocês. O Inter tem que entregar, tem que fazer corpo mole, tem que colocar o time reserva e não ter chance nenhuma nesses jogos? Que aí, claro, se colocar um time reserva, um time de meninos, a chance do Inter diminui de ganhar esses jogos, obviamente. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Só que o grande detalhe é, existe uma corrente do Inter, da torcida do Inter, perdão, que pede que o Inter facilite para os seus adversários esses jogos. A torcida do Inter lembra muito do que aconteceu em 2009. O Inter brigou até a última rodada contra o Flamengo pegou o Grêmio no Maracanã, o Grêmio até saiu vencendo, e o Douglas Costa, que estava no time do Grêmio na época, falou muitas vezes sobre ter feito o corpo mole, sobre o time não jogar a vera aquela partida contra o Flamengo, que o fato do Grêmio ter saído vencendo fez com que tivesse uma cobrança dentro do vestiário, porque o Grêmio tinha que entregar aquele jogo, tinha que fazer corpo mole contra o Flamengo. E o torcedor do Inter lembra disso e pede alguns, repito, alguns, e por isso eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, além do like, da inscrição no canal e também de ativar as notificações aqui do canal. Bom, existe uma corrente na torcida do Inter que pede para que isso aconteça. Conversei com pessoas do Inter no bastidor sobre essa situação. Elas falaram, cara, a gente não escolhe a tabela, não tem como escolher
quem o adversário vai vencer, quem tu vai vencer, tu tem que jogar cada jogo, e a gente principalmente não escolhe a tabela, a gente não escolheu ter que enfrentar Palmeiras, Bragantino e Botafogo, mas a gente vai fazer o nosso campeonato. Foi isso que eu ouvi de pessoas que circulam no vestiário do Internacional. O Inter vai fazer o seu campeonato. Qual que é o campeonato do Inter hoje? Não briga contra Z4, não briga por vaga na próxima pré-Libertadores. O que o Inter vai fazer nesses jogos? Essa é a grande dúvida que eu tenho. Não descarto que o Inter jogue aí esses últimos jogos à Vera, dependendo do que for acontecer na última rodada, quem sabe botar um time mais alternativo contra o Botafogo, não sei, mas a gente sabe qual é a postura do Kudê, que é um cara que gosta de ganhar e de jogar e de intensidade e cobra muito isso da sua equipe. Também se debate muito nessa reta final de Campeonato Brasileiro qual vai ser o planejamento do Inter de utilização desses jogadores. Se vai só colocar os titulares como está fazendo nessa reta final, mesmo que não tenha nada para brigar de fato, ou se quem sabe pode dar oportunidades para jogadores reservas mostrarem a que veio, ou quem sabe para jovens da base. E aí se cita muito duas joias da base do Internacional, Gabriel Carvalho e Ricardo Matias. Gabriel Carvalho, que é meia atacante, nascido em 2007, perdão. Então é um jogador que hoje tem aí seus 16, 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional, aliás, 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Inter nessa temporada. E o Ricardo Matias é um centroavante, inclusive de seleção de base do Brasil, seleção brasileira de base, um ano mais velho que o Gabriel Carvalho, ele é de 2006, então já vai fazer os seus 17 anos, já tem um primeiro contrato firmado com o Internacional na base, e são as duas grandes joias e expoentes que se tem na base do Internacional. Hoje se fala muito desses dois atletas, eles vão disputar a Copinha, inclusive, o Inter não coloca sub-20 mais na Copinha desde que o Gustavo Grossi chegou, coloca ali sub-17, sub-18 para competir com o elenco sub-20 de todo o Brasil. É uma tática que eles têm, enfim, para potencializar essas categorias mais baixas aí da base do Internacional. Mas não há uma tendência de que Gabriel Carvalho e Ricardo Matias sejam chamados pelo Eduardo Cudê. Eles já trabalharam, o Cudê conhece os dois muito bem, recebeu indicações do Gustavo Grossi e da base, pessoal da base, do staff da base do Internacional, já treinaram naquelas atividades de reapresentação, que o Cudê leva 10, 15 garotos da base para formarem uma equipe e jogarem ali um coletivo com as reservas, mas ainda assim, não há uma tendência. Eles até vão nesse final de semana disputar um torneio aí da categoria sub-17, o Gabriel Carvalho e o Ricardo Matias, mas quem sabe na próxima temporada recebam algum tipo de oportunidade, tá certo? O que tu acha? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.